Boa noite, pessoal. Muito bem. Como todos estão? Hoje, para quem viu a nossa divulgação, nós vamos falar sobre psicoterapia reencarnacionista. É a segunda vez que ele participa aqui com a gente. Eu já estou organizando aqui para chamá-lo. Vai ser uma continuação do assunto que já começamos em um momento anterior. Vamos ver se dá tudo certo. Boa noite. Eu vi que o Valdo entrou pelo perfil dele. Valdo, se você está ouvindo, eu vou te chamar pelo seu perfil, então. Aí. Que já vai dar certo. Aí, Valdo. Você tá com cara de frio também? Um pouquinho. Bom, gente, para quem está vendo essa live, talvez em outros lugares, em outros momentos, né, nós estamos aqui na região de Uberlândia e Uberaba, com um frio ótimo, muito frio essa última semana, tá? 3, 4, 5, 6 graus é o que a gente tem passado aqui. Como a gente não está muito acostumado com isso, então é uma boa medida para a gente poder desenvolver habilidades. Não é isso? O Valdo, gente, para quem esteve com a gente aqui na nossa primeira live, eu apresentei um pouco ele. O Valdo, ele foi professor de biologia, ele trabalha com diversas terapias, ele cuida hoje, está à frente de um centro espiritualista chamado Seva, na cidade de Uberaba. Ele trabalha com a psicoterapia reencarnacionista, com Koni Hindu, trabalha com homeopatia, ele faz diversos trabalhos, tá? E tem uma gama de conhecimento muito grande. Num primeiro momento, nós falamos um pouco sobre o Valdo, sobre como ele chegou a descobrir parte do trabalho dele, a visita dele para a Índia, como é que foi, como ele trouxe, e o que, que a gente pensa sobre a psicoterapia reencarnacionista, a psicoterapia do inconsciente. Levantamos algumas questões básicas, né, sobre o que é, como funciona, algumas questões aí que são relevantes para a pessoa entender isso como terapia. Apresentamos algumas diferenças entre a psiquiatria, a psicologia, e hoje a nossa intenção é dar sequência nesse assunto, que nós tivemos aí vários comentários legais, e agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, partindo do princípio de que a definição já aconteceu. Então, se você está vendo a live agora, depois vai no nosso canal do YouTube, assiste a primeira, que vai ficar ainda mais interessante. Embora não é necessariamente um pré-requisito, tá? Valdo, então, boa noite. Deixa eu perguntar aí para você, ao vivo, né? Como é que você tá no frio, né? Como é que você tem trabalhado esses dias? O povo sumiu, tá só enrolado no cobertor ou o povo tá indo fazer as atividades? Não, trabalhando normal assim, ó. Oh, eu não sou de sentir frio, né, Deira? A gente sabe que tá frio e tudo, mas eu sou fora da caixinha até para isso, né? Então, assim, eu não sinto frio, eu coloquei esse pullover aqui, porque senão a linha infarta, né? Que ela fica na minha cola. Vai pôr agasalho, vai não sei o quê. E Muito sempre bem. de camiseta e de bermuda, é o estilão. Muito bem, Valdo. Valdo, olha, para a gente começar a nossa conversa hoje, eu queria voltar no que a gente falou, a gente começou a falar sobre a infância. Eu queria voltar aí na importância da infância para a nossa vida, a importância da infância para a descoberta do nosso ego, né? E por que que na nossa infância a gente traz já traços da nossa espiritualidade? Um traço do quem somos nós verdadeiro, não só o quem estamos nessa vida, né? Por que que a infância, Valdo, ela é tão importante até para o ponto de vista da psicoterapia reencarnacionista? Daí,
a infância, ela é muito importante do ponto de vista da psicologia oficial, né? Para a psicoterapia reencarnacionista, a infância é uma continuidade de uma outra vida. Então, tudo que ocorre na infância ocorre como uma consequência do que você vivenciou lá atrás. Então, na verdade, a infância ela é uma continuidade, não há uma separação do ponto de vista reencarnacionista, né? Então, qual que seria a importância disso? Seria importante você agora, enquanto adulto, poder estar revivendo a sua infância através da terapia, para que você possa estar entendendo que você teve a infância que você mereceu, que você escolheu, que você teve os pais que você escolheu, todas aquelas experiências que você passou na infância foram importantes e foi você que fez a escolha. Não sei se eu te respondi. Sim. Se ainda tiver indagação, vamos... Sim. Não, tá perfeito. É justamente esse é o ponto. Às vezes, num conhecimento mais convencional, quando a gente fala em psicoterapia, e às vezes faz essa analogia com psicologia, algumas pessoas, então tem uma abordagem diferente. Então a gente está considerando aqui na psicoterapia reencarnacionista, que é o tema de hoje, que nós, como espíritos, somos contínuos, né, Valdo? Então, vida após vida, a gente vem num trabalho de desenvolvimento ou de evolução. Agora, por que, Valdo, que a gente escolhe, às vezes, uma infância mais dolorida ou uma infância mais privilegiada? E como que se dá esse processo da escolha daquilo que a gente vai estar fazendo? Quais são os relatos que você tem aí com os clientes e com a sua própria experiência de vida? Como que a gente define como vai ser a infância e a sequência da próxima vida? Pois então, como nós somos seres contínuos, né? Que vamos ao longo da nossa existência, vamos escrevendo os nossos volumes. Então, quando você está para reencarnar, você faz as escolhas baseado no que você viveu na sua vida anterior e naquilo que você precisa corrigir na próxima vida, né? E a psicoterapia reencarnacionista ela vem mostrando para a gente a mudança de raciocínio. Então, quando a gente fica preso à questão de que a infância ela determinou a nossa vida na atualidade, isso é um ponto de vista da psicologia oficial e da psiquiatria, porque estão pautadas num raciocínio não reencarnacionista. E nós, com a PR, nos pautamos no raciocínio reencarnacionista. Aí muda o aspecto. Por quê? Porque a gente entende que nós somos uma continuidade e a nossa vida, né, a vida do nosso ser, não começou lá na infância. Ele é uma continuidade, porque nós já tivemos aqui em outros momentos. E é interessante, quando a gente fala de criança, né, da infância, até 7 anos de idade, a criança está chegando aqui na Terra. Ela ainda não chegou completamente. E aí o que acontece? Por exemplo, o meu filho, né? O meu filho, quando criança, até 7 anos de idade, no meio da bagunça, assim, na maior muvuca, ele sentava e pedia, ele sentava, assim, tipo, no meio da sala, em posição de lótus, e entoava mantra em sânscrito. E eu ficava indignado com aquilo, né? Aí um dia eu perguntei para ele, Valdo Júnior, mas onde você aprendeu isso? Ele olhou para mim e falou assim, pai, eu nasci sabendo. E na época até chamei um monge, que era amigo nosso, um monge tibetano, que morava aqui, para ele poder passar o dia aqui em casa, para ele ver isso acontecer e tal. E aí, na época, ele ainda me falou qual era o mantra, só que agora eu já esqueci, não lembro mais o nome do mantra. E o Valdo Júnior, ao chegar aos 7 anos de idade, acabou.
nunca mais recitou esse mantra, nunca mais falou sobre isso, e hoje ele é a religião. Ele é muito conhecedor de filosofia, não, como que chama? Mitologia, né? Conhece a fundo a questão da mitologia, mas se falar em religião com ele, é para chamar ele para briga. Mas é um ser extremamente espiritualizado, porque aqui em casa nós temos 8 cachorros, e é tudo dele. Ele coleciona cachorro. E se vai andar na rua, acha um, ele pega e traz. Não traz mais, porque hoje em dia a gente não deixa, né? Porque aqui em casa virou um canil. Tá? E a minha netinha, que está hoje com 5 anos, sim, só completando essa questão da infância, né? Muitas vezes a criança conversa sozinha, e a psicologia oficial diz que ela está conversando com um amigo invisível, né? Na verdade, a criança está conversando com ela mesma, numa outra vida. Então, até os 7 anos, ela está acessando essa vida anterior que ela viveu, e ela dialoga com ela mesma. Ou seja, é o espírito dela dialogando com o espírito dela. É um pouco complicado a gente entender isso assim de imediato, porque nós fomos treinados, né? Todo o Ocidente foi treinado no ponto de vista da psicologia não reencarnacionista. Então, por isso que às vezes fica complicado. Mas para quem já raciocina dentro dessa questão reencarnacionista, fica mais fácil. Voltando agora no caso da minha netinha, né? A minha netinha, algum tempo atrás, aí, alguns meses, perguntou para a mãe dela assim: mãe, o que é o cosmos? Aí a mãe dela ficou apurada. Me ligou, falou assim: vô, socorro, né? Explica para sua neta o que é o cosmos. Eu falei: não vou explicar. Traz ela aqui que eu vou sair com ela para o meio do mato e vou mostrar, né? Aí nós fomos. E ela assim, amor, né? Esses dias ela queria saber o que era a lua vermelha. Mas aí a lua vermelha aconteceu no frio, né? Ela não teve oportunidade de ver dessa vez. Vai ter que esperar uma próxima, porque a mãe dela não deixou sair para ir mostrar a lua vermelha. Aí eu tô lá, mostrei tudo e tal. Aí falei para ela assim: você entendeu, Liz? Ela falou assim: vovô, compreendi tudo, com profundidade. E deixa eu te dizer, eu vou ser cientista da NASA. Aí eu falei para ela: como assim, minha filha? Porque eu fiquei assustado, né? Uma criança de 5 anos, como assim? Aí ela falou para mim assim: eu vou ser cientista da NASA. Aí eu perguntei para ela: não serve ser cientista do Brasil? Não, vovô, eu quero dos Estados Unidos. Vai entender. Muito interessante. Hoje é tão engraçado, porque a gente fica confuso, eu escuto muito isso também, de alguns pais, quando vê uma coisa atípica nas crianças, se aquilo é a imaginação da criança, se aquilo tem fundo de verdade, se é porque a criança viu no YouTube, enfim, viu na internet alguma coisa e fez uma associação. E aí que entra realmente, às vezes, um conhecimento técnico, né? E eu queria perguntar para você, né, dentro da APR, para você explicar para a gente um pouco como é o trabalho com crianças também, para a gente evoluir falando sobre família. Porque, às vezes, no trabalho de adulto, é mais simples, no seguinte sentido: a gente tem um mantra que você já havia comentado, tem uma sequência de relaxamento, a partir daí a pessoa começa a acessar as vidas passadas dela, né? O psicoterapeuta vai anotando tudo, e depois vão sendo feitos vários diálogos em relação a toda aquela visualização. Na criança, já não é assim. Por quê? Porque a criança não vai ficar relaxadinha, às vezes deitada, daquele jeito. Então, às vezes, tem uso de desenhos ou algum outro tipo de ferramenta. Como que poderia ser, Valdo, na sua perspectiva, o trabalho de crianças para quem nunca viu isso? Dea, essa sua pergunta, eu não tenho propriedade assim para responder, porque eu nunca trabalhei com criança. O que eu sei é teoria, tá? Então, eu vou te responder na teoria. Ok, muito bem. O que acontece? A criança, diferente do adulto, ela não tem o julgamento. Então, tudo que você propõe, ela tendo uma empatia com você,
ela se entrega, né, e viaja. Então, normalmente, o que o doutor Mauro nos ensina, nos orienta, está trabalhando com criança, e eu ainda não tive a experiência, né? Você chama a criança, às vezes não precisa colocar mantra, não precisa colocar música nenhuma, e você diz para ela, vamos ter uma conversa aqui, senta aqui. Vou te entregar esses papéis, esses giz, esses lápis de cor, essa tinta. Você vai desenhando para o tio, né? E aí a criança embarca ali e vai, e às vezes rapidinho, às vezes mais demorado, né? Vai depender também da faixa etária dessa criança. E aí, quando ela termina, você começa a conversar com ela, mas conversa, perguntas que não são perguntas, né? Então, tipo assim, esse desenho seu está representando, aí deixa ela falar. E aí o que acontece? Ela vai trazer à tona tudo, todas as informações. No caso da Liz, nessa conversa que a gente teve, né? Ela, o negócio de ser astronauta da NASA e tal, não sei o quê, Estados Unidos. A princípio eu até pensei que ela tivesse se referindo a alguma coisa de televisão, algum desenho que ela tivesse visto, mas não, ela estava falando com muita propriedade, ela tinha certeza do que ela estava falando, sabe? Não era uma coisa repetindo o que viu. Aí eu peguei e perguntei para ela, eu falei assim, filha, mas você conhece os Estados Unidos? Ela falou para mim assim, do outro lado do continente. Como? Né? Aí eu peguei e falei para ela, do outro lado do continente, como? Ela falou, vô, é muito longe daqui, eu não sei te explicar. Aí, naquela fala, para mim, né, que a gente tem essa visão reencarnacionista, para mim, a Liz já viveu alguma experiência a nível dos Estados Unidos. Porque ela falou com muita categoria. E depois a Liz já saiu e foi brincar. Então, com criança, não pode ser uma coisa longa, né? É um papo ali no tempo dela, ela traz à tona, depois você conversa com os pais em separado, né, para poder estar sondando alguma outra informação. E na próxima sessão, novamente, você vai proceder dessa forma. Ela vai trazendo as informações e você vai sempre questionando, porque a psicoterapia a gente questiona muito, sem fazer a pergunta direto, né, sempre assim numa reticência, para que a pessoa vá percebendo o que, que ela viu, o que, que ela encontrou, o que, que ela sentiu, certo? Então, a nível de Perfeito. criança não é minha praia, eu não tenho experiência, nunca atendi uma criança. Eu já trabalhei com adolescente, já trabalhei adolescente tido como rebelde, né? E a BPR agora está desenvolvendo um trabalho de pesquisa com crianças autistas. Mas eu também não tive oportunidade de ter acesso a nenhuma informação. Então, assim, Perfeito. dentro do que eu sei, é isso que eu posso estar te falando. Então vamos Tá? evoluir um pouco, porque eu acho que tem tudo a ver com isso, sobre a questão da psicoterapia reencarnacionista na família. Né? Às vezes pode acontecer de ter um filho que é mais revoltado com a mãe, uma mãe que tem mais carinho por um outro filho, às vezes, uma mudança de comportamento, um conflito de relacionamento, um conflito, às vezes, entre marido e mulher, né? Entre genro e sogra, enfim, tem várias possibilidades, né? E imagina que chega o cliente, assim, o paciente na PR, tentando se conhecer, tentando melhorar o seu conhecimento sobre si mesmo, para entender esses traços, né? Como que a gente pode estar na PR ajudando essa pessoa? Como que o trabalho da PR pode ir ajudando essa pessoa no relacionamento dela, sendo que ela é a única tratada naquele momento? Nós podemos entender assim? Ou nós podemos entender que quando a pessoa muda e ela escolhe fazer um tratamento da PR, há todo um trabalho acontecendo no núcleo familiar? Como que você vê essa questão, Valdo? Pela experiência que eu tenho tido no consultório,
uma vez tratada a pessoa, o seu entorno está sendo tratado. Por quê? Porque a psicoterapia reencarnacionista, ela é uma terapia energética, né? Então, quando você vai mostrando para a pessoa, aliás, quando os mentores vão mostrando para a pessoa aquilo que precisa ser visto, que precisa ser percebido, que precisa ser tratado, que precisa ser mudado, automaticamente ela mudando o entorno muda. Né? Tem até aquele, isso não é da PR, né? Mas tem um conto, se é que posso dizer assim, que o cientista estava no laboratório trabalhando e o filho lá de 6 anos acompanhando, atrapalhando, aí o cientista pensou assim, vou dar o que fazer para esse menino, né? Aí folheou lá assim, uma revista velha, encontrou uma imagem, arrancou a folha, rasgou, não sei se você conhece essa história, né? Rasgou a imagem que era o mapa mundi e entregou para o filho e falou assim, monta para o papai, monta esse quebra-cabeça. Algum tempinho depois, coisa muito rápida, o menino virou para ele e falou assim, papai, pronto, já consertei o mundo. Aí o pai olhou o mapa mundi todo desmontado, né? Aí virou para ele e falou assim, meu filho, como que você fez isso tão rápido? Aí ele falou assim, papai, a hora que você rasgou, eu vi que atrás tinha um homem. Eu consertei o mundo, consertei o mundo. Eu consertei o homem, consertei o mundo. Então é mais ou menos assim, né? Porque a energia vai contaminando. Não tem como. Nós somos seres observadores, somos seres sensíveis. Então a gente vai percebendo a mudança do outro, mesmo que a gente não perceba, a gente vai processando alguma mudança, né? Por exemplo, eu estou atendendo agora, nesse momento, estou atendendo uma pessoa, 30 e poucos anos, chegou aqui num quadro depressivo profundo, né? E aí, fizemos a consulta, tal, ela retornou na semana seguinte para a investigação. Aí, na investigação, ela acessou informações muito contundentes. E aí eu disse para ela assim, olha, semana que vem você vai voltar para a gente conversar sobre isso que você acessou. Hoje a gente não conversa, ela já sabia, mas eu reafirmei. Enquanto isso, eu te convido a você sentar com sua mãe, conversar com sua mãe sobre a sua gestação, como que foi a sua gestação e tal. Ela fala para mim assim, como que eu vou conversar isso com minha mãe? Minha mãe de idade católica, ela não aceita essas coisas. Aí eu falei para ela, olha, confie que os mentores vão encontrar uma forma de você sentar e conversar com ela. É importante que você converse. Aí tá, passou. Uma semana depois ela voltou, chegou aqui, ela já era outra pessoa, porque o primeiro dia que ela veio para a consulta, ela chegou aqui quase que arrastada. Ela estava quase que beijando os pés de tão corcunda, de tanta mágoa, de tanta tristeza, de tanta angústia, sabe? Parecia que ela estava carregando o mundo nas costas. Aí no dia que ela veio, fizemos a consulta e tal, no dia que ela veio para a investigação, ela já chegou um pouco mais levantada, com um leve sorriso no rosto. Aí, depois dessa primeira investigação, teve os desligamentos que eram necessários, acredito eu, né? Quando ela voltou já para a reconsulta, ela já chegou assim, em pé, esguia. E outro detalhe, as 3 primeiras vezes ela veio com a tia veio trazer para poder garantir que ela vinha para a terapia, né? Aí esse dia ela chegou sozinha. Eu achei muito estranho, mas não comentei nada, aguardei a oportunidade. Aí, assim que a gente começa a reconsulta, ela falou para mim, porque a minha tia não veio hoje, porque ela está com muita dor de cabeça. Eu ouvi, entendi o recado e deixei, né? Aí no final a gente conversou, mostrei para ela por que ela veio sozinha. E aí o que acontece? Durante a semana, ao invés dela chamar a mãe dela para conversa sobre a gestação, a mãe dela falou para ela assim, filha, senta aqui, eu preciso conversar com você uma coisa que eu nunca conversei. Aí ela sentou, a mãe dela falou para ela, falou, vou te contar
como que foi a sua gestação. Você precisa de entender um monte de coisa, então eu vou te contar. Aí ela quase deu um troço, né? Ela falou assim, como que o Valdo sabia disso? Não é que eu sabia, eu não sou profeta, né? Mas pela experiência que a gente tem em consultório, sempre há uma forma, a espiritualidade trabalha de uma forma que as informações vão chegar. De um jeito ou de outro elas chegam. E aí a mãe contou para ela e tudo, ela falou assim, agora eu estou entendendo o que eu acessei lá, né? Na terapia, na sessão de terapia. E aí o que acontece, Leia? Essa pessoa está na 7ª sessão de tratamento, Sim. desde Uhum. consulta, né, até ontem, que foi a última reconsulta dela nesse momento, ela está na 7ª. Ela, eu não tenho como te mostrar? Não tem, peraí. Deixa eu só achar aqui, só um minutinho. Enquanto o Valdo vai procurar, gente, deixa eu contar para vocês uma situação particular. Quando eu fiz o trabalho da APR como paciente, teve um determinado momento em que eu estava com dores lombares. Acredito eu que por treino, eu estava treinando no momento que eu estava treinando muito bike e fazendo várias atividades físicas, nadando, pedalando, treinando para uma prova de triatlon. E eu estava com dor lombar pra caramba. Mas, assim, tinha feito algumas sessões. Tô contando uma história pessoal aqui, Valdo. Tinha feito Ah, algumas sessões de osteopatia com a Carol, minha esposa, né, na clínica. Já tinha feito massagem, etc. Mas eu estava sentindo a dor lombar. E aí, no momento, então, que eu fui submetido à PR, eu me vi no meio de escombros. É uma imagem como um filme, no meio de escombros. Eu sei que eu tinha caído, tinha sido soterrado num prédio em construção. Eu era um dos pedreiros, uma pessoa que ajudava a construir esse prédio, né? E eu tinha ficado preso, né, com um pedaço de cimento, né, com os escombros na região do meu sacro, na região toda da minha pelve. Eu não estava sentindo as minhas pernas, nada disso. Nesse momento, né, eu não senti mais nada, eu estava consciente, mas vendo aquela situação, eu comecei a não sentir a minha pelve e as minhas pernas. Depois desse momento, eu senti como se fosse um calor, né, nessa região da pelve, das pernas, senti movimentos assim no final da minha lombar, e a partir daí, fui voltando dentro do processo natural, dali a pouco, né, e eu não tive mais dor lombar da mesma forma que eu tinha antes. E isso é o termo também de um desligamento que o Valdo colocou. Quando a gente revivencia uma situação, compreende ela, e aí não há necessidade de você ter mais aquele sintoma, porque houve uma compreensão daquilo que tinha acontecido com você. Isso aqui é o desligamento. Valdo, dei um exemplo pessoal do que é desligamento aqui, pessoal. ótimo, ótimo, maravilha. Aí, só continuando o caso desta pessoa, a gente na conversa, eu falei para ela assim, olha, você precisa, sopraram isso, né? Eu não conheço a pessoa. Aí eu falei para ela, você precisa dar atenção aos seus talentos. Você tem talentos que estão escondidos e que precisam vir para fora. Então, dê voz a eles, deixa eles saírem. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, você tem razão, porque a vida inteira eu tive uma facilidade muito grande para desenho, para pintura, e já faz uns bons 15, 20 anos que eu não dou atenção para isso. Aí eu falei para ela, seria interessante você estar dando atenção. Ela foi embora, né? Na sessão seguinte, olha o que eu ganhei. Olha só, que gracinha, hein, Valdo? Pois então, e aí não parou aqui. Teve já 2 outros desenhos que Uhum. ela fez. E aí, o que que acontece? Antes de ontem, eu peguei e mandei uma mensagem para a tia. Né? Falei assim, escuta, me dá aí o seu parecer, né? Sobre o tratamento da fulana, o que que você está achando?
Aí a tia respondeu assim, Valdo, só gratidão, 100% de melhora, é outra pessoa. Aí, um detalhe, quando ela chegou, já tinha não sei quantos dias que ela não ia na casa dela. Ela abandonou a casa dela, pegou os filhos, porque ela é separada, né? E levou para a casa dos pais. E agora ela já está retomando a casa dela. Está indo todos os dias de manhã e à tarde na casa dela e à noite vai dormir na casa dos pais. Mas com uma alegria, com uma felicidade, assim, tamanho. Muito bacana, Tá? né, Valdo? Ô, Valdo, É, explica isso na sua experiência, tanto na sua própria experiência mesmo, pessoal, na sua vida, nos seus encontros e reencontros com você mesmo, né? Aí dentro desses estudos de mediunidade, né, que você faz. E nos casos dos pacientes da PR, que você tem visto também, como que funciona esse relembrar dons? Por exemplo, em uma vida eu tenho uma determinada habilidade, desenvolvi determinada característica, né? Como que eu trago isso para a minha realidade? A partir desse acesso, dessa memória, eu já codifico isso melhor? Isso está no meu inconsciente e é possível ser utilizado? Como que eu me aproprio de quem eu sou, de maneira atemporal, né? Nesse momento, nessa vida, com esse corpo? Como que funciona isso, Valdo? então, através da terapia, quando você faz a investigação do inconsciente e você identifica esses traços, né? Você não só toma consciência de que isso faz parte da sua personalidade, como você automaticamente é empurrado para poder estar executando aquilo. Foi o caso que aconteceu com essa pessoa aqui, né? Eu falei para ela que ela precisava dar atenção aos talentos dela, ela foi embora, chegou em casa do nada, ela viu o papel e falou, vou fazer um desenho. Sentou e começou a fazer o desenho. E saiu isso aqui. Que é muito simbólico, né? A gente já conversou sobre esse desenho dela, conversamos uma sessão inteira, praticamente, em relação a esse desenho, mas outros desenhos vieram. E agora ela está cortando azulejo para poder montar mosaico, para comercializar. Entendeu? Então, como que isso acontece? Não é feito um trabalho para poder identificar isso. A PR não tem. Na PR a gente não procura identificar pessoas, não procura identificar no caso, vou ver onde é que está meu talento, que talento que é que eu perdi, nada disso. A PR você vai fazer investigação do inconsciente. E o que for, o que estiver na sua linha do tempo, né? Que seja necessário você estar acessando para você refazer a sua caminhada, para você fazer a sua reforma íntima, né? Se reestruturar, redirecionar a sua vida, isso vai estar vindo com toda tranquilidade, desde que não tenha obsessor no caminho, né? Porque às vezes pode acontecer de ter obsessor. Mas falando do caminho normal do processo, isso vem e automaticamente a pessoa começa a sentir aquilo lá dentro dela e ela começa a exteriorizar, entendeu? Tem um outro caso de uma outra pessoa, também está em atendimento ainda, que ela chegou para resolver, entender, compreender uma vivência de 43 anos, né? Com um marido que não é marido. E aí agora eles separaram o rapaz não, o senhor, né? Ignora ela completamente, está no maior sofrimento e tal, não sei o quê. E a gente vem trabalhando com ela já identificou vários traços, já conseguiu compreender por que eles tiveram esses 43 anos juntos, porém separados, né? E aí ontem, hoje é sexta, ontem, não antes de ontem, quarta-feira de manhã, ela chegou para mim e falou assim, olha, eu não sei o que anda acontecendo comigo. Eu estou muito feliz, eu estou leve,
Eu estou cantando na minha casa, quando eu estou preparando a refeição para mim, para minha filha, eu estou cantando. Eu vou tomar banho, eu estou cantando. Ela é advogada. Quando eu estou lá no consultório, lá no escritório, sozinha, mexendo nos processos, fazendo as petições, quando eu me vejo, eu estou cantando. Eu não estou entendendo o que essa terapia está fazendo comigo, mas ela mudou minha vida. Então, por quê? Porque durante o processo da investigação do inconsciente, ela foi identificando alguns traços, né, que precisavam ser retomados nesse momento para ela poder alimentar a alegria dela, reviver, além de fazer reforma íntima dela, mas ela poder estar aqui com consciência e de forma que possa estar aproveitando a encarnação dela. Porque Valdo, normalmente a você gente tocou faz... num ponto muito importante que eu penso, e até causa de muitas consultas, não só acredito na psicoterapia, mas em diversas outras áreas, que é o sofrimento, né? Na visão da PR, a gente precisa sofrer, Valdo, para evoluir com essa vida? Né? O sofrimento, ele é uma necessidade ou não é porque nós vamos passar ou precisamos passar por determinada experiência que nós podemos passar de uma maneira mais leve, sofrendo menos? Como que você encara o sofrimento Eu dentro do vejo, raciocínio da PR? eu vejo o sofrimento como uma alimentação do vitimismo. Nós adoramos, nós fomos treinados a vida inteira, nós fomos treinados a ser vítima. Né? Então, o sofrimento, ele é vitimismo. E a PR, ela vem exatamente para tirar a gente dessa situação de vitimismo. Porque esse vitimismo está ligado ao ego inferior. E a PR, a proposta da PR é que a gente esteja, pelo menos, subindo o nível dos nossos egos, infantil, adolescente, adulto, a nível superior, para que a gente saia do inferior, entendeu? Então, há necessidade de sofrimento? Não. De repente, o que é sofrimento para mim, você passa pela mesma experiência e não tem sofrimento. Por quê? Porque você já atingiu um nível de ego superior, seja ele infantil, adolescente, adulto, em relação a esse aspecto do sofrimento, e eu ainda estou lá no nível inferior. Então, para mim, é um sofrimento que eu fico arrastando aquela carga a vida inteira. Por quê? É Eu birra, estou né? muito... Hã? É birra, né? Quando É a isso. pessoa fica, ai, nossa, tá tudo tão difícil, né? Esse ano é ano de Sim. eleição, o país tá quebrado, a gasolina tá cara, o supermercado tá caro. Ela arruma, ano que vem vai arrumar outra coisa. Tá fazendo É. birra, ou não? Exatamente. É por isso que eu falei antes, que nós fomos treinados. A gente é treinado o tempo inteiro. Né? Porque na condição de vítima, o que que você vai ter? Você vai ter atenção das pessoas à sua volta. Se não for atenção no sentido de estar te acolhendo, te dando colo, que é o que você está buscando, né? O carinho que você quer, pode, às vezes, você querer a atenção da pessoa no sentido de ser menosprezado. Né? Então, tipo assim, uma outra pessoa te xinga, te maltrata, te ignora, e aí você acha bom, e aí você insiste no vitimismo para poder continuar tendo atenção. É, uma vez eu ouvi alguém comentando, né, que alguém gostava, adorava de apanhar. Então, quando criança, ele fazia muita arte para poder ter o prazer de levar chibatada. Olha que personalidadezinha bem de ego inferior, né? De ego inferior. Aí eu sei que na conversa lá alguém pergunta, mas por que eu queria ter atenção dos meus pais? Então os Muito pais interessante. trabalhavam muito. Tem uma teoria, né, a teoria de Reich, que fala muito sobre a maneira como a criança vai se desenvolvendo, vai criando uma pessoa que é mais mental, uma pessoa que é mais rígida, ou que é o masoquista também. E realmente, uma das características do masoquista é que ele não teve determinado tipo de atenção, né, durante o período gestacional, e aí ele vai desenvolvendo que através da dor, do sofrimento,
ele consegue parte dessa atenção e ele vê isso como forma de carinho. Enfim, é muito mais complexo do que isso, mas dá para ter uma ideia. Ô, Valdo, e você falou de uma outra coisa que eu acho que é uma curiosidade de muita gente também, é o seguinte. Você falou assim, ó, se não tiver obsessor no caminho, vai tudo bem. Muita gente me pergunta isso. Vai ter algum nível de contato e mensagem espiritual numa sessão de PR? Ou seja, pode acontecer do mentor dar algum tipo de recado, informação? Pode acontecer de um obsessor falar alguma coisa, mostrar alguma imagem, etc. Como que funciona essa relação de informações espirituais numa sessão de PR, Valdo? Dea, ontem uma pessoa em tratamento, deixa eu só ver se eu tenho isso aqui fácil, para mim não ser infiel à informação. Ela já está fechando a terapia, o processo terapêutico dela, né? E aí Gente, enquanto o Valdo procura aí, só para todo já mundo saber. achei. Ah, ótimo. Todo psicoterapeuta, a gente anota detalhes da fala, dos gestos com a mão, com a boca, da respiração. Por quê? Porque nos diálogos após a sessão, vai ficando muito mais claro, porque é uma linguagem inconsciente, o jeito que mexe o pé, a mão, o olho, pisca ou não, pisca no sentido de forçar o olho, as dores que a pessoa relatou, e algumas pessoas lembram tudo, outras não. Então a gente grava isso em áudio, né, uma sessão de PR, grava em áudio ou anota tudo para ser discutido. E aí as informações começam a se casar, porque além da linguagem inconsciente que vem a imagem, a gente tem a linguagem corporal sendo analisada em conjunto. E aí, Valdo? Então, aí ela, na investigação do inconsciente, às vezes, passada, ela acessou situações muito traumáticas, né? E aí, isso foi trabalhado e tal. E como a gente está caminhando para o fechamento, ela não sabe que está sendo encaminhado para o fechamento. Ela soube ontem, depois do processo da investigação. Então, ela ficou deitada durante 1h40 e não veio informação, como vieram das outras vezes em que os desligamentos foram feitos, né? Ela deitava, a informação vinha, estava o filme completo, né? O começo, meio e fim. Ontem ela deitou e as informações não vieram. E aí, depois de 1h40, assim, eu usei todas as táticas necessárias e até táticas que não estão no manual para ver se conseguia alguma informação a mais e não vieram. Aí, no final, eu disse para ela, eu perguntei para ela assim, tem alguma orientação, tem alguma mensagem? Porque isso é de praxe. No final, a gente sempre pergunta, porque o mentor sempre traz alguma informação, né, que vai auxiliar a compreensão do que foi vivenciado, ou até mesmo vai auxiliar numa mudança de atitude, né, de uma reforma íntima, etc. Aí, quando eu perguntei, a pessoa disse assim, olha, não tem mais ligamentos relevantes. Se resume aos processos que já foram acessados e trabalhados. Primeiro, tem que superar eles, todos. Deixar germinar o meu eu a partir desses desligamentos que foram feitos. Agora, atenção. Essa pessoa é católica, apostólica, romana, de ir à missa todos os dias pela manhã. Ela não tem conhecimento nenhum de espiritismo, de reencarnação, nada disso, tá? E o mentor dela disse isso aqui ontem no fechamento. Aí depois, quando ela voltou, né, e tal, eu perguntei para ela, falei assim, você acredita que você acessou alguma informação, né? Tem alguma informação aí velada que você não falou e tal? Ela falou assim, não, tudo isso que eu falei.
mas me chamou muita atenção esse recado, ela chamou de recado, né? Esse recado no final, ele está batendo aqui na minha cabeça e eu estou sentindo uma felicidade que eu não estou cabendo dentro de mim. O que é isso, gente? Isso mostra que ela chegou num plano, né, de realização, de cura, de curas. Todos os desligamentos foram feitos. Ela não conhece a teoria da PR, ela não sabe essa questão de desligamento. Isso foi o mentor que falou, sabe? Então, depois disso tudo, eu falei para ela, olha, então nós vamos, a partir de agora, nós vamos encaminhar para o fechamento da sua terapia, né? E se você tiver interesse em continuar, a gente vai fazer um tratamento de aprofundamento, que é uma vez por mês. Ela saiu daqui, assim, eu falei que eu vou colocar umas câmeras aqui para filmar como que a pessoa chega, o que é que acontece durante a sessão, a hora que a pessoa sai, porque ela saiu daqui como se estivesse pisando em plumas, de tão feliz, mas toda sorridente, mas feliz, feliz, feliz. Então, assim, como é que os mentores... Muito bom. Nossa, eu sou apaixonado, Ian. E a cada dia que passa, a cada caso que vai fechando, assim, que a gente vê o caso acontecendo, sabe? É muito gratificante. É muito mesmo. Valdo. E a gente sabe também que não é a gente que faz, né? É o trabalho dos mentores. E eu queria comentar aqui, a gente já está esgotando o nosso tempo aqui, para a gente não perder, não passar do tempo de salvar essa live maravilhosa. Sim. O seguinte, a ABPR, gente, para quem não sabe, que é a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, tem núcleos de pesquisa. E essas pesquisas, elas estão sendo catalogadas, que é exatamente isso, que jeito que a pessoa chega, quais são os diagnósticos médicos, o que toma de remédio, etc. O que foi feito durante a PR, quais foram os procedimentos, as táticas, o que a pessoa vivenciou e como vai ser feito a resolução do caso dela e depois como que os médicos vão ver a situação dela, se houve aí mudança no diagnóstico, o que aconteceu. Então é um processo, né, que está em andamento de pesquisas, alguns estudos de caso já estão concluídos, então tem bastante coisa acontecendo, tá, gente? Esses núcleos de pesquisas no Brasil e no mundo estão emergindo para todo lado, né? Valdo, você viu? As pesquisas que estão sendo feitas, que levam em consideração os aspectos emocionais, mentais, espirituais, energéticos, elas estão convergindo. Eu acredito que dentro de uma década, talvez menos, a gente tenha mudanças na forma de entender alguns tipos de patologias. Eu acho que até essa questão da ansiedade, a questão da depressão, a questão aí de reconhecer lugares, se sentir rejeitado por um grupo, etc., deve ter muita coisa tendendo a aparecer, né, Valdo? Tem muita coisa surgindo aí. Nos próximos 10 anos a gente vai ser surpreendido com muita informação, né? E o mundo espiritual, ele está cada vez mais presente em todos esses trabalhos, em todos esses processos, porque nós sabemos, o tempo urge, né, como se diz, o planeta Terra chegando nessa condição de planeta de regeneração, nós não temos muito tempo mais, né? Segundo o Geraldinho, lá, amigo do Chico, o Chico disse para ele que era em 57, né? 2057. Nós já estamos em 2022, ou seja, a gente tem aí 35 anos para acabar de fechar todo esse processo. E quanto mais a espiritualidade puder nos auxiliar nesse trabalho, é de interesse da espiritualidade que isso aconteça. Então, eu acredito assim, eu tenho convicção de que esse processo, nos próximos 10 anos, vai dar saltos quânticos. E, graças a Deus, a gente tem a física quântica aí hoje para poder estar nos explicando esses fatos, né? Que antigamente não se tinha explicação. Porque antigamente era só a física convencional, né? Como é que fala? Oficial. E a física oficial só dá atenção para os macrofenômenos. Os microfenômenos,
são prato, vamos assim dizer, é o prato predileto da física Até quântica, pouco né? tempo atrás, né, Valdo, a gente tinha o estudo da teologia baseado só na Bíblia. Hoje em dia a gente tem faculdade de teologia espírita, fazendo trabalho de conclusão de curso, publicando. A gente tem efeitos sobre a glândula pineal, sobre a hipófise, sobre os hormônios, estudos de sono, sonhos. Tem muita coisa que antes a gente era considerado maluco, louco, só porque abordava esse assunto, né? E a Sim. gente está vendo que nos últimos 20 anos aí, cada vez mais, e de um ano para o outro, a quantidade de publicações, livros e pessoas atuando só aumenta. Então aqui, para finalizar a live, quero agradecer muito o Valdo. Eu acho que para todas as pessoas que abrirem o coração para se conhecer, entender a sua história, quiser deixar de ser vítima, quiser fazer sua reforma íntima, quiser compreender que nós somos um ser maravilhoso em evolução, passível de acertos e erros, a psicoterapia reencarnacionista ajuda muito. E o Valdo é fantástico. O Valdo mora em Uberaba, vocês podem seguir ele aí, entra em contato com ele. Quem quiser fazer trabalhos, alguns trabalhos dá para fazer online, alguns trabalhos são presenciais, e ele pode passar todas as referências para vocês sobre isso, tá bom? Então, um beijão. Valdo, vou deixar você Dea, terminar aí. Dea, antes de encerrar, só falando que provavelmente em agosto estarei em Berlândia com uma turma de PR, viu? É possível que a gente vai estar abrindo Olha uma que turma gracinha, aí. ó, gente. Então, para quem for de Eu conto Uberlândia, com o seu como eu, apoio. tá? Estarei apoiando, já afirmo aqui. Eu fiz a formação toda em PR, tá? Fiz tratamentos com a minha colega de PR, que a gente faz um tratamento. Fiz com o Valdo também. E acho que é extremamente profundo. Algumas pessoas podem se surpreender, tá? Não só como o Valdo comentou, mas com o autoconhecimento que esse tipo de abordagem gera. Então vai ser maravilhoso. Já pode me avisar que vai estar a ONIS aqui, o Grupo ONIS, tenho certeza que todo o pessoal vai estar apoiando essa iniciativa. Tá bom, Valdo? Só gratidão, Dea. Gratidão ao seu coração, gratidão a todas as pessoas que estiveram conosco aí, né? E, sobretudo, aos mentores da PR que estão sempre conosco, nos orientando, nos guiando, nos direcionando. Maravilha, Gratidão. Valdo. Ó, e lembrando que todos os vídeos ficam salvos no canal do YouTube e aí a gente vai passando para todos vocês, tá bom? Valdo, Beleza? obrigado. Um beijão para quem pôde assistir a Gratidão, gente ó. agora, tá bom? Beijo. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.